Bom, pessoal, de volta aqui para mais uma aula do nosso curso A Jornada Interior. Estamos na parte 2 dos complexos autônomos. Provavelmente a gente vai ter ainda umas duas aulas falando ainda sobre os complexos autônomos. Aqui está o nosso mapa dos continentes que representa figuramente a totalidade da psique humana. Os complexos aqui são essas pequenas ilhas separadas que representam figuramente fragmentos da personalidade que foram separados da psique e que tendem a invadir o campo da consciência, o continente da consciência, justamente para que eles sejam integrados de alguma forma. Bom, aqui está o nosso joguinho, como sempre, e estamos exatamente, avançamos na casa onde se encontra a imagem dos complexos, que é essa ilha com as ilhazinhas ao redor. Bom, agora vamos compreender um pouco mais a fundo sobre o complexo parental. Esse assunto é bastante espinhoso, tanto quanto a sombra, e para a gente compreender os conceitos de Jung, é necessário a gente seguir aqui o fio de Ariadne pelo labirinto das informações que Jung conseguiu captar em relação a uma imagem arquetípica da mãe que se confunde com a mãe pessoal, ou seja, com a mãe individual. Então aqui eu coloquei por que os complexos materno e paterno não desaparecem da psique e continuam a dominar o inconsciente pessoal do indivíduo, mesmo depois de adulto. Bom, Jung vai explicar que há uma imagem coletiva da mãe, não da mãe pessoal, mas da mãe em seu aspecto universal. O complexo da mãe pessoal está intimamente ligado com essa imagem coletiva da mãe. Bom, e aí a gente vai começar pelos conceitos e vamos tentar compreender porque Jung ele vai tentar explicar como é que nós herdamos essa imagem coletiva da mãe e como ela se funde, por assim dizer, na mãe pessoal. Então ele diz o seguinte no livro A Natureza da Psique: um cliente sofre de sintomas gástricos nervosos, que consistem em contrações dolorosas semelhantes à fome. A análise revela uma ânsia infantil pela mãe, um assim chamado complexo da mãe. Os sintomas desaparecem com este novo conhecimento, mas em compensação permanece um forte anseio que não se aplaca com a simples explicação de que não passa de um complexo da mãe de natureza infantil. O que antes era uma espécie de fome física e um sofrimento físico, agora se torna uma fome psíquica e um sofrimento psíquico. Anseia-se por alguma coisa e se sabe que era inteiramente errôneo associar este anseio à mãe, mas permanece o fato de um anseio sempre presente e implacável, e a solução deste problema é consideravelmente mais difícil do que reduzir a esta neurose ao complexo da mãe. O anseio é uma exigência constante, um vazio interior e cruciante que só pode ser esquecido uma ou outra vez, mas nunca ser vencido pela força de vontade. Ele sempre retorna. Ou seja, aqui a gente já consegue ver algumas características, né? Ele fala de um anseio por alguma coisa, uma exigência interior que se confunde nessa relação da mãe, né? Do filho com a mãe, né? Esse anseio, ele se confunde nessa necessidade desse complexo da mãe. Mas aí ele fala que o conhecimento disso, né, ou seja, de forma intelectual, faz desaparecer os sintomas físicos, porém não faz desaparecer um sintoma que é mais profundo, que é uma espécie, aqui ele dá até uma característica, uma espécie de fome, né, de um sofrimento psíquico. Ou seja, tem alguma coisa que não consegue ser, vamos dizer assim, ser suprida simplesmente pelo conhecimento de que é um complexo materno. Inicialmente, não se sabe a origem deste anseio e talvez nem mesmo se saiba qual é propriamente o objeto deste anseio.
Podemos fazer uma série de conjecturas sobre isto, mas tudo o que se pode dizer com certeza é que alguma coisa expressa esta exigência para além do complexo da mãe e continua a levantar sua voz independentemente de nossa consciência e à margem de qualquer crítica. É a este algo que eu chamo de complexo autônomo. É desta fonte que brota a força propulsora que originalmente alimentou o anseio infantil pela mãe e deste modo produziu a neurose, porque uma consciência adulta deveria repelir tal anseio infantil e reprimi-lo como incompatível. Ou seja, é esse algo estranho à consciência, é esse anseio, essa voz que se levanta, essa exigência interior que se confunde com a mãe pessoal, com o complexo da mãe, é que Jung chama de complexo autônomo. Bom, aqui é interessante porque parece que os primitivos, de alguma forma, eles sentem essa exigência, esse algo interno que é confundido, né, com o complexo da mãe. E aí ele diz o seguinte aqui: todos os complexos infantis são, em última análise, conteúdos autônomos do inconsciente. A mente primitiva considerou estes conteúdos sempre como algo estranho e incompreensível, personificando-os como espíritos, demônios e deuses, e procurou satisfazer as suas exigências com ritos mágicos e sacrais. Reconhecendo corretamente que esta fome ou sede não podia ser saciada com alimento nem com bebida, nem retornando ao seio materno, a mente primitiva criou imagens de seres invisíveis, ciumentos e exigentes, mais influentes, mais poderosos e mais perigosos do que o homem, habitantes de um mundo invisível, mas fundidos com as realidades terrestres e tão identificados com elas que há espíritos que habitam até mesmo nas panelas da cozinha. Os espíritos e a magia são as únicas causas das enfermidades para os primitivos. Os conteúdos autônomos foram projetados sobre estes seres sobrenaturais pelo primitivo. Ou seja, os primitivos eles tentaram de alguma forma projetar esses conteúdos, essas exigências, esse algo estranho, né, que porventura eles sentiam dentro deles, e eles tentaram projetar isso em criando seres, né, sobrenaturais, espíritos, demônios e deuses, e, e ao mesmo tempo eles tentaram satisfazer as exigências desse anseio, né, através dessa criação desses seres invisíveis e através dos ritos mágicos e sacrais. Nosso mundo, pelo contrário, libertou-se dos demônios até o último resquício, mas os conteúdos autônomos e suas exigências permaneceram. Eles expressam parcialmente nas religiões, mas quanto mais a religião é racionalizada e enfraquecida, destino este quase inevitável, tanto mais intricados e mais misteriosos se tornam os caminhos pelos quais os conteúdos do inconsciente chegam até nós. Um dos caminhos mais comuns é a neurose, que é a última coisa que alguém poderia esperar. Por neurose, em geral, se entende qualquer coisa de inferior, uma quantité negligenciable do ponto de vista médico, ou seja, algo que se negligencia, né, dentro do ser humano. Trata-se de um grande equívoco, como vimos acima. Com efeito, por trás da neurose se escondem aquelas poderosas influências psíquicas que estão na base de nossas atitudes mentais e de seus poderosos princípios diretores. O materialismo racionalista, uma atitude mental aparentemente insuspeita, é na realidade um movimento psicológico de oposição ao misticismo. Este é o antagonista secreto que é preciso combater. Ou seja, o materialismo racionalista, essa atitude mental, ela
rechaça, né, por assim dizer, ela ignora tudo aquilo que vem desse mundo interior, dessas exigências que a alma faz e que o ser humano nem sabe o que que é, né? Ele apenas sente e ainda assim ele reprime, né, essas sensações. E aí, aqui, na realidade, esse movimento materialista, racionalista, ou seja, essa atitude mental, ela se coloca como uma oposição ao misticismo, ou seja, o materialismo racionalista, ele considera tudo que vem desse mundo interior, ou seja, essas exigências da alma, ele considera como algo místico, né? Algo que, enfim, é imaginação. E aí vem toda aquela questão da repressão, né? Que a gente já sabe. O materialismo e o misticismo nada mais são do que um par psicológico de contrários, precisamente como o ateísmo e o teísmo. São irmãos inimigos, dois métodos diferentes de enfrentar de algum modo as influências poderosas do inconsciente, um negando-as e o outro reconhecendo-as. Por isto, se me perguntassem qual é a coisa mais essencial que a psicologia analítica poderia acrescentar à nossa cosmovisão, eu responderia que é o reconhecimento de que existem conteúdos inconscientes que fazem exigências inegáveis ou irradiam influências com as quais a consciência terá de se defrontar, quer queira, quer não. Alguém poderá achar que minhas observações até o momento seriam insatisfatórias se eu deixasse em sua forma indefinida aquele algo que designei como conteúdo autônomo do inconsciente e não tentasse, pelo menos, descrever o que nossa psicologia descobriu empiricamente acerca destes conteúdos. Se, como admite a psicanálise, isto trouxesse uma resposta satisfatória e definitiva, como por exemplo a de que a dependência infantil original em relação à mãe é a causa do anseio, então este reconhecimento representaria uma solução. Há casos em que a dependência infantil desaparece de fato quando o paciente tem uma visão completa a respeito de sua natureza, mas tal fato não deveria induzir-nos a acreditar que isto acontece em todos os casos. Em cada caso, alguma coisa permanece sem solução. Às vezes, o que resta resolver parece tão pouco que o caso está praticamente encerrado. Mas também pode acontecer em tal proporção que nem o paciente nem o médico ficam satisfeitos com o resultado e resta a impressão de que nada foi feito. Além disso, já tratei muitos pacientes que tinham consciência das causas de seu complexo até os mínimos detalhes, sem que isto, no entanto, representasse para eles uma ajuda substancial. Uma explicação causal pode ser relativamente satisfatória do ponto de vista científico, mas psicologicamente existe algo de insatisfatório a seu respeito, porque não sabemos nada ainda quanto ao escopo da força propulsora que está na raiz do complexo. Por exemplo, o sentido do anseio, nem o que se deve fazer a respeito dele. Se já sei que uma epidemia de tifo provém da água de beber contaminada, isto em si ainda não é o suficiente para acabar com a poluição dos mananciais. Por isto, só se tem uma resposta satisfatória quando sabemos em que consiste aquele algo que manteve a dependência infantil até a idade adulta e qual é o seu escopo. Se a mente humana viesse ao mundo como uma perfeita tábula rasa, estes problemas não existiriam, porque então a mente não conteria nada que não houvesse sido adquirido ou implantado nela. Mas a psique humana contém inúmeras coisas que nunca foram adquiridas, porque a mente humana não nasceu como uma tábula rasa, nem cada homem possui um cérebro inteiramente novo e único. Ele nasce com um cérebro que é o resultado do desenvolvimento de uma série interminavelmente longa de ancestrais,
Este cérebro é produzido em cada embrião com toda a sua perfeição diferenciada e, quando começar a funcionar, produzirá infalivelmente os mesmos resultados que já foram produzidos inúmeras vezes antes na série dos ancestrais. Toda a anatomia do homem é um sistema herdado idêntico à constituição ancestral, que funcionará exatamente da mesma maneira como anteriormente. Consequentemente, a possibilidade de que se produza algo de novo e essencialmente diferente do antigo é extremamente reduzida. Todos aqueles fatores, portanto, que eram essenciais para nossos antepassados próximos ou remotos, serão também essenciais para nós, porque são inerentes ao sistema orgânico herdado. São, inclusive, necessidades que se fazem sentir como carências. Ou seja, aqui já temos uma noção de que o cérebro, né, ele não nasce como tábua rasa, ou seja, cada criança que nasce hoje, ela já nasce com uma pré-configuração que a partir dali começa a se desenvolver. E essa pré-configuração é onde estão a questão das inúmeras coisas que nunca foram adquiridas, mas sim foram herdadas. Os conteúdos autônomos do inconsciente, ou como os chamo, dominantes do inconsciente, não são ideias herdadas, mas potencialidades herdadas, para não dizer necessidades compulsivas de reproduzir aquelas ideias através das quais as dominantes do inconsciente sempre se exprimiram. Naturalmente, cada religião da Terra e cada época tem sua linguagem própria, que pode variar ao infinito. Pouco importa que o herói da mitologia vença ora um dragão, ora um peixe ou um outro monstro. O motivo fundamental é sempre o mesmo, e isto é um patrimônio comum da humanidade e não formulações passageiras das diferentes épocas e regiões. Assim, o homem nasce com sua complicada predisposição psíquica, que é tudo menos uma tábula rasa. Mesmo a mais arrojada fantasia tem os seus limites determinados pela herança psíquica, e mesmo através dos véus da fantasia mais desenfreada transparecem aquelas dominantes que são inerentes à mente humana desde tempos imemoriais. Consideramos um fato muito estranho quando algum doente mental desenvolve fantasias que podem ser encontradas sob formas quase idênticas entre os primitivos, mas mais estranho seria se assim não fosse. A esfera de nossa herança psíquica chamei-a de inconsciente coletivo. Todos os conteúdos de nossa consciência foram adquiridos individualmente. Se a psique humana consiste única e exclusivamente na consciência, nada haveria de psíquico que não tivesse surgido senão no curso da vida individual. Neste caso, procuraríamos em vão qualquer condição ou influência prévia por detrás de um simples complexo parental. Com a redução ao pai e à mãe, teríamos dito a última palavra, porque eles são as figuras que primeiro influíram em nossa psique consciente, com exclusão de tudo o mais. Na realidade, porém, os conteúdos da consciência não surgiram apenas através da influência do ambiente individual, mas foram influenciados e constelados também por nossa herança psíquica, ou seja, o consciente coletivo. Bom, pessoal, aqui vamos usar o nosso desenho lá do mapa, né? Do mapa dos continentes, para a gente poder compreender essa parte aqui que é bastante confusa. Bom, pegamos aqui o nosso mapa para a gente poder compreender o que ele estava dizendo, né? Se a psique humana, ou seja, se a totalidade da psique consiste única e exclusivamente apenas com o campo da consciência, ou seja, somente com esse continente aqui da consciência, então ele fala que a consciência, os conteúdos da consciência foram adquiridos individualmente, ou seja,
A gente voltaria na análise, voltaria até a parte da infância, né? Ou seja, investigaria os conteúdos da infância para descobrir qual seria a questão do complexo parental. Por isso, ele fala que nada haveria de psíquico que não tivesse surgido senão no curso da vida individual. Neste caso, procuraríamos em vão qualquer condição ou influência prévia por detrás de um simples complexo parental. Com a redução ao pai e à mãe, teríamos dito a última palavra, porque eles são as figuras que primeiro influíram em nossa psique consciente, com a exclusão de tudo mais. Só que a chave está exatamente aqui. Na realidade, porém, os conteúdos da consciência não surgiram apenas através da influência do ambiente individual, mas foram influenciados e constelados também por nossa herança psíquica, ou seja, o consciente coletivo. E a questão do complexo parental, ele tem uma raiz muito mais profunda do que somente a vida individual do indivíduo, ou seja, os conteúdos adquiridos no ambiente. Naturalmente, a imagem da mãe individual é impressiva, ou seja, causa uma impressão que às vezes é fora do comum. Mas sua impressividade toda particular é devida, sobretudo, ao fato de estar associada intimamente a uma disposição inconsciente, a um sistema ou imagem inata, que é o resultado da relação simbiótica da mãe com o filho existente desde todos os tempos. Onde falta a figura da mãe individual sob este ou aquele aspecto, verifica-se uma perda ou uma exigência à imagem coletiva da mãe de se realizar. Malogrou-se, por assim dizer, um instinto. Isto muitas vezes provoca distúrbios neuróticos ou, pelo menos, singularidades de caráter. Se não houvesse o consciente coletivo, a educação poderia conseguir tudo. Poderíamos reduzir impunemente o homem a uma máquina psíquica ou transformá-lo em um ideal. Mas todos estes esforços encontram fortes limitações, porque há dominantes do inconsciente que põem exigências quase impossíveis de realização. Ou seja, pessoal, mesmo que a pessoa ela não tenha mãe, ou seja, por algum motivo a criança nasceu e a mãe não teve contato com a mãe, né? Não teve mais contato com essa mãe individual, ainda assim esse indivíduo ele vai ter uma exigência que tem a ver com essa imagem coletiva da mãe de se realizar nele. E muitas vezes ele fala aqui, né, que malogrou-se, por assim dizer, um instinto. Ou seja, como se esse instinto exigisse a sua realização nesse indivíduo. Se no caso do paciente da neurose gástrica me perguntasse o que é que no inconsciente, para além e acima do complexo da mãe pessoal, mantém vivo um desejo ao mesmo tempo indefinível e cruciante, eu responderia que é a imagem coletiva da mãe, não da mãe pessoal, mas da mãe em seu aspecto universal. Mas alguém poderá perguntar: por que esta imagem coletiva provoca tal desejo? Não é fácil responder esta pergunta. Se pudéssemos ter uma ideia clara da natureza e do significado desta imagem coletiva que eu chamei de arquétipo, poderíamos entender facilmente seus efeitos. Para explicar isto, eu gostaria de fazer a seguinte argumentação. A relação mãe e filho é, de qualquer modo, a mais profunda e a mais comovente que se conhece. De fato, por um certo tempo, a criança é, por assim dizer, parte do corpo da mãe. Mais tarde, faz parte da atmosfera psíquica da mãe por vários anos, e deste modo, tudo o que há de original na criança acha-se indissoluvelmente ligado à imagem da mãe. Isto é verdade não só nos casos individuais, mas é atestado também pela história. É a experiência absoluta de nossa espécie, uma verdade orgânica tão indiscutível como a relação mútua dos sexos.
Assim, aquela mesma intensidade extraordinária da relação que impele instintivamente a criança a se agarrar à mãe está naturalmente presente também no arquétipo, na imagem coletivamente herdada da mãe. Com o passar dos anos, o homem cresce e se desliga naturalmente da mãe, contanto que não se ache mais num estado de primitividade quase semelhante ao do animal e já tenha alcançado um certo estado de consciência e de cultura, mas não se desliga por forma igualmente natural do arquétipo. Se ele é instintivo, sua vida transcorre sem livre escolha, porque a liberdade pressupõe sempre a consciência. Ela se desenvolve segundo determinadas leis inconscientes e sem nunca se desviar do arquétipo. Mas se existe uma consciência relativamente eficiente, supervaloriza-se o conteúdo consciente sempre em detrimento do inconsciente. Daí surge a ilusão de que nada acontece quando o indivíduo se separa da mãe, exceto quanto ao fato de ele deixar de ser o filho dessa mãe individual. A consciência só reconhece conteúdos adquiridos individualmente, por isto só reconhece a mãe individual e ignora que ela é, ao mesmo tempo, a portadora e a representante do arquétipo, o qual é, por assim dizer, a mãe eterna. A separação da mãe, porém, só é completa quando o arquétipo está incluído nela. O mesmo se pode dizer naturalmente quanto ao desligamento do filho em relação ao pai. Bom, aqui é interessante quando ele fala que o homem cresce e se desliga naturalmente da mãe, mas não se desliga por forma igualmente natural do arquétipo. Se esse indivíduo ele é instintivo, sua vida transcorre sem livre escolha, porque a liberdade pressupõe sempre a consciência. Então, a vida desse indivíduo se desenvolve segundo determinadas leis inconscientes e sem nunca se desviar do arquétipo. Em outras palavras, ele fica preso ao arquétipo da mãe. Outro fator importante é a questão da separação da mãe. Ela só acontecer de forma completa quando o arquétipo está incluído nela. O surgimento da consciência e, consequentemente, o de uma vontade relativamente livre implica naturalmente a possibilidade de o indivíduo desviar-se do arquétipo. Este desvio provoca uma dissociação entre a consciência e o inconsciente, iniciando-se então a atividade perceptível e frequentemente bastante desagradável do inconsciente sob a forma de uma fixação interior e inconsciente que se expressa através de sintomas, isto é, de maneira indireta. Criam-se então situações em que se tem a impressão de que o indivíduo ainda não se desligou da mãe. Bom, parece que os primitivos eles sentiam que a relação com os pais não era simplesmente uma relação simples, né? Me parece que os primitivos eles sentiam que essa relação com os pais tinha algo mais, algo além daquilo que é comum. Bom, vejamos o que Jung fala a respeito disso. A mente primitiva não entendeu este dilema, mas o sentiu tanto mais agudamente e por isto instituiu ritos sumamente importantes, celebrados entre a infância e a idade adulta, como os ritos da puberdade e as cerimônias de iniciação masculina, com um fim inequívoco de produzir a separação do indivíduo em relação aos pais por meios mágicos. A celebração destas cerimônias seria inteiramente sem sentido se o primitivo acreditasse que a relação do indivíduo para com os pais não era igualmente mágica. Mágico, porém, é tudo aquilo em que estão em jogo influências inconscientes. Ou seja, só fazendo um adendo aqui, os primitivos eles não entendiam, mas que eles sentiam que existiam essas influências inconscientes em relação ao arquétipo, eles
Provavelmente eles sentiam mais do que nós. Bom, continuando. A finalidade destes ritos, contudo, não é apenas a de separar o indivíduo dos pais, mas a de introduzi-lo no estado de adulto. Para isto é necessário que ele já não olhe mais com saudades para os tempos da infância e, portanto, satisfaça os reclamos do arquétipo lesado. Faz-se isto substituindo a relação íntima com os pais por uma nova relação, a saber, a relação com o clã ou com a tribo. Muitas vezes, certas marcas e incisões feitas no corpo, tais como a circuncisão e as cicatrizes, bem como as instruções místicas que o jovem recebe durante as iniciações, servem a este escopo. Frequentemente, as cerimônias de iniciação têm um caráter decididamente cruel. Bom, minha percepção aqui foi a seguinte, de que o arquétipo da mãe aqui era substituído pela relação, ou seja, pela essa nova relação com o clã ou com a tribo. Na verdade, o que era substituído aqui é a representação arquetípica, né? A representação do arquétipo da mãe era substituída por essa nova relação com o clã ou com a tribo. Esta é a maneira como o primitivo, por razões que ele desconhece, procura satisfazer os reclamos do arquétipo. Uma simples separação com respeito aos pais não lhe parece suficiente, mas é necessário uma cerimônia drástica que se assemelhe a um sacrifício oferecido àquelas forças que poderiam atrasar a existência do jovem. Isto nos mostra também de imediato o poder que o arquétipo possui. Ele impele o primitivo a agir contra a natureza para não se tornar sua vítima. Este é talvez o início de qualquer cultura, as consequências inevitáveis da consciência, juntamente com a possibilidade de afastar o indivíduo de leis inconscientes. Bom, e aqui eu coloquei uma observação minha, né, diante desses trechos do livro. Eu coloquei o seguinte: ao que parece, a experiência arquetípica que outrora era vivido com a mãe pessoal devia ser cortada abruptamente para que o adolescente não virasse uma vítima da própria natureza, ou seja, natureza aqui subentende-se o inconsciente. A experiência arquetípica deveria então ser vivida em um outro patamar. No caso dos primitivos, o arquétipo da mãe era preenchido pela representação arquetípica do clã ou tribo. Há muito tempo que estas coisas se tornaram estranhas para o nosso mundo, mas isto não significa que a natureza tenha perdido alguma coisa de seu poder em relação a nós. Aprendemos apenas a superestimar este poder, mas ficamos perplexos quando nos indagam de que maneira encaramos os efeitos dos conteúdos inconscientes. Para nós, evidentemente, já não pode tratar-se de ritos primitivos. Isto seria um retrocesso artificial e ineficaz. Para isto, temos já um espírito bastante crítico e bastante psicológico. Se me puserem esta questão, eu também me sentirei embaraçado sem saber que resposta devo dar. Tudo quanto vos posso dizer é que tenho observado os caminhos que meus pacientes escolhem instintivamente para atenderem aos reclamos dos conteúdos inconscientes. Naturalmente, ultrapassaríamos os limites de uma conferência se quiséssemos descrever aqui estas observações. Bom, aqui uma observação minha. No caso do indivíduo civilizado, a transferência arquetípica da mãe é transferida para a namorada, esposa ou amante. Mas isso pode resolver apenas em parte a questão da dominante do inconsciente. Isso porque o indivíduo, ao preencher o arquétipo da mãe universal com outra experiência arquetípica, transfere junto a imagem da alma. E aqui tem uma outra observação minha, uma frase, né, que eu coloquei o seguinte: talvez o princípio universal, que é representado pelo arquétipo da mãe universal, deve ser integrado na consciência para que possa ajudar o homem, vamos dizer assim, a gestar
essa união do espírito com a alma ou dele com a sua personalidade inconsciente. Bom, e aqui eu coloquei uma parte do livro Psicologia e Alquimia, que diz o seguinte: quando um conteúdo inconsciente é quase totalmente substituído por uma imagem projetada, e aqui está a chave do que a gente estava falando, isso determina sua exclusão de qualquer influência e participação no tocante à consciência. Ou seja, quando um conteúdo inconsciente é quase totalmente substituído por uma imagem projetada, isso determina sua exclusão de qualquer influência e participação no tocante à consciência. Sua própria vida é com isto profundamente prejudicada, uma vez que é impedido de exercer sua função natural de formação da consciência. Ou seja, pessoal, fazendo um adendo aqui, é como se essa energia yin, ou o princípio universal, ou o arquétipo da mãe, ela fosse tão necessária porque ela dá nascimento à consciência. É como se ela fosse uma parte desse nascimento, que é a consciência. Por isso ele fala, né, sua própria vida é com isso profundamente prejudicada, uma vez que é impedido de exercer sua função natural de formação da consciência. Mais ainda, ele permanece inalterado em sua forma originária, pois no inconsciente nada se transforma. Ou seja, se essa energia yin, que é o arquétipo da mãe, que é projetado tanto na mãe pessoal como depois na mulher, na esposa, ou na amiga, ou na amante, enfim, de qualquer forma, isso ainda permanece inconsciente para o homem. É como se aí houvesse uma grande perda, porque como ele não consegue integrar isso de forma consciente, e aí Jung fala que permanece inalterada em sua forma originária, pois no inconsciente nada se transforma, ou seja, a energia jaz mergulhada no inconsciente. E aí, por isso que vem a questão sempre da repetição dos padrões, né? Porque como não dá nascimento à consciência, ou seja, não expande a consciência do indivíduo, ele sempre vai mantendo os mesmos padrões, inclusive padrões ancestrais, de como o homem via, sempre viu essa energia materna, né, como na figura da mãe pessoal, e não como uma energia ou um princípio, uma parte sua que vai dar a nascimento ou que gesta a própria individuação, que faz nascer a própria individuação. Outra percepção que eu tive em relação a esse arquétipo da mãe é que ele pode representar também no na sua oitava maior, as águas primordiais do inconsciente, onde onde tudo nasce, onde tudo se cria, onde tudo toma forma, né, por assim dizer, né, começa a criar forma, enfim. Bom, pessoal, para a gente ter uma noção, eu trouxe aqui um complexo materno negativo ao extremo do mito de Hefesto. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal, mas foi um dos primeiros vídeos que eu gravei falando sobre esse complexo materno. Aqui eu trouxe apenas de forma bastante resumida para a gente poder ter noção de como que essas influências inconscientes da exigência do arquétipo materno funciona mais ou menos na vida do indivíduo. É claro que aqui é um caso bastante extremo. Bom, quem traz o relato deste mito é o Maurice Stein no livro Jung e o Caminho da Individuação. E diz o seguinte: como Hefesto não é um ser ideal nem perfeito, podemos nos identificar com ele com mais facilidade e ver em sua história um espelho da nossa própria. Entre os deuses gregos, ele talvez seja o mais humano, pelo menos neste aspecto. A individualidade, enfim, depende da imperfeição, não da equiparação ao ideal. Ou seja, Hefesto é um caso bem parecido com o que acontece com muitos seres humanos, né?
Porém, Hefesto nasce com um grande defeito. Suas pernas são deformadas. Com repugnância, Hera o rejeita e o arremessa do Olimpo. Ele cai no mar onde as ninfas Tétis e Eurínome o recolhem e lhe dedicam cuidados. Bom, para contextualizar, Hefesto é filho de Hera. Hera é casada com Zeus. E segundo Morstein vai dizer o seguinte, que segundo a narrativa que chega até nós, com elementos de várias fontes, a deusa grega Hera, infeliz em seu casamento com Zeus, o chefe incontestável da família olimpiana, criou Hefesto partenogeneticamente, motivada pelos ressentimentos ou pelos ressentidos aborrecimentos com o marido. Seu ódio a Zeus devia-se ao fato de ele ter gerado Atena em sua cabeça. Esse ato de independência radical a enfurece porque representa um desvio e uma afronta à função maternal dela própria e das mulheres em geral. Ou seja, Hefesto nasce nesse contexto conturbado de conflito entre Hera e Zeus. É importante observar que a criança Hefesto foi nutrida e recebeu cuidados maternais dessas amas secas. Ele é como a criança que encontra carinho maternal fora de casa e recolhe-se em um espaço interior onde possa se abrigar dos conflitos e rejeições que se entrechocam em sua cabeça. Ele se esconde durante a infância e se entretém com fantasias. Mais tarde, sua raiva se revelará tal como deveria. Caso isso não aconteça, desenvolve-se outros tipos de problema. Além da abrupta e implacável rejeição da mãe, Hefesto foi também maltratado pelo pai, o trovejante Zeus. Ele foi lançado do Olimpo uma segunda vez depois de tentar defender sua horrível mãe dos golpes do irascível esposo. Estamos diante do retrato de uma família profundamente desestruturada, em meio à qual essa criança com imperfeição física cresce. Arremessado duas vezes do palácio familiar, Hefesto é produto e vítima do conflito implacável entre Zeus e Hera, da cisígia divina da Grécia clássica e dos representantes coletivos do pai e da mãe. Ou seja, quando ele fala representantes coletivos, porque são aqueles padrões, né, sendo repetidos durante gerações e gerações, do pai e da mãe, do marido e da mulher. Nessa configuração familiar patriarcal, a orgulhosa mãe exaspera-se por se encontrar sob a mão dominante do pai, e o pai é irascível e explosivamente agressivo quando afrontado. Hefesto é um protótipo do filho nascido em uma cultura predominantemente patriarcal, em que uma mulher concebe cheia de raiva, dá à luz com vingança e cria os filhos rejeitando-os, em que um homem gera seus filhos de modo inconsciente, prende a filha a si como uma espécie de amarra psicológica incestuosa, ignora os filhos quando vêm ao mundo e os pune quando tentam impor-se ou defender a mãe das explosões coléricas do pai. É possível encontrar esse tipo de família em muitos romances e filmes modernos, e ver o personagem hefestiano descrito em obras e biografias de muitos autores atuais que escrevem sobre a psicologia masculina. Com um início de vida como esse, podemos esperar que alguns complexos mais comuns apareçam e se enraizem com firmeza na psique de Hefesto. Um complexo é um ferimento emocional infeccionado, em geral inconsciente, que possui vida própria. Ele abriga ressentimentos, mágoas e intenções furiosas e prejudiciais e borbulha até a superfície de modo espontâneo e com frequência surpreendente. Os complexos são os motivadores de diversos comportamentos psicológicos. Hefesto passa 9 anos tranquilos com as babás Tétis e Eurínome em uma caverna junto ao mar, onde ocupa seu tempo confeccionando delicadas bijuterias, joias e outras peças ornamentais e decorativas para elas. Já na infância dá sinais do que há de ser no futuro.
no sentido de que se mostra um artesão e artista nato, dotado de inventividade e criatividade naturais. Ou seja, tem tudo a ver com a questão dele ser o deus do fogo, né? Porque o fogo traz essa questão da criatividade quando ele está na luz, né? Mas quando está em trevas, em sombra, é pura ira, raiva, cólera, enfim. Essas qualidades tornam-se evidentes, mas sob esse verniz de atividade criativa, ele também relembra sua história e fervilha de raiva contra a mãe por abandoná-lo e rejeitá-lo. Por fim, o complexo se apossa dele e ele age movido por seus sentimentos. Planeja vingar-se de Hera, construindo um trono ardiloso com o nome dela e enviando-o no anonimato ao Olimpo. Sem maiores preocupações, Hera se apossa com orgulho de seu lugar no trono e, quando já se sente confortável, de repente o trono se eleva do chão e a aprisiona no ar. Ninguém no Olimpo consegue descobrir como trazê-la de volta à Terra ou como libertá-la desse trono enganoso e maldoso. Embora divertido a princípio, o incidente logo se torna um problema sério. Hera está presa e quer descer do trono. Os outros deuses percebem a mão de Hefesto nessa brincadeira e pedem ao trapaceiro que suba ao Olimpo e liberte a mãe. Ou seja, pessoal, os mitos, eles não nascem do nada, né? Os mitos são projeções dos problemas ou dos conflitos internos que o ser humano tem, né? E aqui o trono representa a individuação, ou seja, a imagem que ele tem dela ou a energia aprisionada significa que está usurpando a individuação dele. Ou seja, ele não consegue ter uma vida normal enquanto não for resolvido esse problema interno, né? Então, o Murstein vai dizer que ó, esse severo complexo materno negativo impedirá a individuação até que seja resolvido. Ele é a barreira de bloqueio, o ponto de encalhe na cultura patriarcal. Aprender a lidar com essa raiva contra a mãe é um enorme obstáculo que Hefesto precisa vencer para continuar avançando no processo de individuação. O que fazer no caso desse contratempo vivenciado pela mãe? Hefesto está inflexível e não quer libertar Hera de seu trono alteado. Como é evidente, o que um impasse desses revela é que o filho está tão magnetizado quanto a mãe por esse campo emocional extremamente odioso. Muitas vezes a força de aglutinação de um vínculo negativo com a mãe é sutil e imperceptível de imediato. Se um filho cresce, recebe educação e vive separado dos pais, pode parecer que ele realizou a tarefa de individuação correspondente a seu estágio de vida. Ele parece bem diferente do filho que não sai de casa, que permanece dependente financeiramente da família de origem e que precisa ser sempre amparado por pais zelosos. A diferença do ponto de vista psicológico, no entanto, pode não ser tão grande, ou inclusive ser bastante contrária às aparências. Aquele que vive separado pode, como Hefesto, estar amarrado à mãe por meio de um complexo por raiva ou ressentimento, e isso a ponto de prejudicar seu desenvolvimento posterior devido ao impasse criado pela situação. Bom, aqui volta de novo aquela questão, o fato do filho ou da filha estar separado da mãe ou separada da mãe não significa necessariamente que ela se desligou do complexo, né? Ou seja, pode ser que ela ainda esteja apegada, ou ele, né, o filho, esteja apegado ao complexo materno. Ele não consegue separar-se
de fato, porque está tolhido por emoções negativas, motivo também pelo qual não consegue ter um relacionamento amoroso e límpido com uma parceira. Sua energia é consumida pelo ressentimento da infância e pela posição defensiva contra ameaças imaginárias à sua independência. Ou seja, fica como quase que um fantasma, né? Ele projeta essa questão dessas ameaças imaginárias, né, à sua independência, porque de fato, lá no fundo, ele ainda está amarrado à mãe, né? Então, ele vai projetar inconscientemente essa sensação de que ele a todo tempo está sofrendo ameaça à sua independência, né? Uma ameaça imaginária. Naturalmente, a raiva parece bastante justificável e os ataques à mãe mais do que legítimos. Um dos valores do mito de Hefesto é o fato de demonstrar com bastante clareza e expor de maneira franca esse problema do complexo materno negativo. Esse complexo é muito pior quando fica totalmente oculto e reprimido. E isso acontece na maioria dos casos, né? Às vezes esse complexo ele fica totalmente oculto e reprimido. Às vezes é representado por algumas oscilações de humor, algumas resistências, né? Quando o filho fala com a mãe, às vezes até por telefone, enfim, são várias características que se apresentam de que esse complexo materno ele está oculto. Bom, tendo a raiva pela mãe abrandada até certo ponto, Hefesto pode amadurecer sexualmente e ser atraído pelo feminino de um modo novo. Antes, sua exposição ao feminino ocorria de maneira maternal negativa com Hera e positiva com Tétis e Eurínome. Em Afrodite, a ânima voluptuosa e personificação da beleza, constela-se uma figura feminina que pode oferecer a possibilidade de um novo desenvolvimento. Essa união entre Hefesto, o filho indignado de uma mãe ressentida em uma cultura patriarcal, e Afrodite, o exemplo mais fulgurante das antigas e orgulhosas deusas do amor, representa o início de uma reconciliação de opostos que, por outro lado, se digladiam num conflito incessante em figuras como Zeus e Hera. Bom, pessoal, contextualizando, Dionísio consegue levar, meio que embriagado, né, o Hefesto até o Olimpo. E chegando lá, os deuses conseguem convencer Hefesto de soltar a mãe, né, do trono alteado. Só que Hefesto, ele faz o seguinte, ele diz que só vai soltar a mãe se derem a Afrodite como esposa para ele, né? E aí acaba que essa união ela é feita, né? Por isso que o Moestein fala aqui, essa união representa o início de uma reconciliação de opostos. Ou seja, essa energia yin, que é a energia feminina, que outrora Hefesto estava preso a essa energia de forma negativa e ele não conseguia desenvolver-se, ou seja, prosseguir na sua individuação, agora ele consegue soltar a mãe, né? Ou seja, consegue ter essa raiva abrandada e aí ele consegue ter um relacionamento com uma mulher. É como se houvesse aqui novamente aquilo que a gente viu lá no slide dos primitivos, em que o rito de passagem da adolescência para a fase adulta transferia a representação arquetípica da mãe para o clã ou a tribo. Aqui há uma outra transferência também para uma companheira, né, ou uma esposa. Só que a gente vai ver que essa união é uma tentativa de que os opostos, que no caso é a energia yin e yang dentro do ser humano,
tentam fazer uma reconciliação, claro que de forma em projeção, por enquanto, né? Mas aí a gente vai ver o seguinte: acontece, todavia, que essa é uma união bastante instável, muito semelhante à maioria das primeiras tentativas de reconciliar os opostos. Esse é o primeiro casamento. Ele começa com uma explosão de esperança seguida de decepção. Ao que parece, Afrodite consentiu com a união por pressão social e não por amor e dedicação. Hefesto se sentiu atraído por sua beleza e a conquistou como preço por libertar Hera de sua subjugação. O relacionamento não se fundamenta na compreensão mútua. O casamento se deteriora porque Afrodite tem um caso com Ares. Bom, e aqui é claro que o livro vai trazer muito mais, inclusive o desenrolar desse mito, né? Mas dando um spoiler aqui, ele acaba fazendo uma outra armadilha para Afrodite e Ares, né? E aí começa tudo de novo. É como se ele tivesse passando pelo mesmo ciclo agora, só que em outro nível. E aí vão tentar negociar com ele para ele soltar os dois, enfim. No final das contas, Hefesto ele consegue, vamos dizer assim, superar essas situações e aí ele consegue realmente conquistar uma mulher. Tem lá no livro que ele consegue casar, né, conquistar e não comprar, tentar comprar como troca, né, o preço uma mulher. Mas no final das contas é isso, ele consegue, enfim, evoluir, né? Tipo assim, ele consegue amadurecer essa parte da energia yin dele, da energia feminina. E aí ele de fato consegue conquistar realmente uma mulher e não tentar comprar ela. Bom, pessoal, então chegamos ao final dessa aula e na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o complexo parental ou a imago parental. Bom, aqui estão os livros que fizeram parte dessa aula, então a gente fica por aqui. Nós nos vemos agora nos próximos vídeos ou nas próximas aulas. Até breve. Tchau, tchau.